3 histórias de Xi Jinping para você entender como o líder chinês enfrentou as questões de desenvolvimento local e regional e, ao longo deste processo, formou seu próprio pensamento econômico que guia a China hoje. Olá, meu nome é Isabela Shi e sou uma jornalista chinesa. A seguir, vamos nos aprofundar nas experiências de trabalho do presidente chinês Xi Jinping através do livro A Redução da Pobreza, as histórias de Xi Jinping, que acabou de ser lançado na versão em língua portuguesa. 40多年来，我先后在中国的县、市、省、中央工作，扶贫工作始终是我工作的一个重要内容，我花的精力也最多。 Quando jovem, em 1969, Xi Jinping iniciou 7 anos de trabalho rural a partir de uma aldeia chamada Liangjiahe, nas terras amarelas no norte da província de Shanxi. A zona rural se tornou sua primeira sala de aula da vida, onde foi aprovada pela verdadeira dureza da pobreza, tanto física quanto espiritualmente. Em 1974, Xi Jinping, que tinha menos de 21 anos, foi indicado e direito pelos membros do Partido Comunista da China na Brigada de Produção da aldeia como secretário da célula do partido, porque o consideravam alguém com muito conhecimento e cultura. Naqueles tempos, o governo central estava lançando a campanha Aprender com Da Zhai sobre agricultura. Por isso, os membros da comuna trabalhavam muito. Devido ao trabalho intenso, não havia ninguém para consertar as ferramentas de trabalho caso quebrassem. Para resolver esse problema, Xi Jinping criou uma cooperativa específica com 2 ferreiros, permitindo que eles não precisassem trabalhar no campo. Desta forma, consertaram as ferramentas agrícolas e também produziram novos instrumentos. A aldeia AD podia vender as ferramentas não utilizadas e aumentar a renda da brigada de produção. Mais tarde, Xi Jinping ainda criou uma cooperativa de costura e uma loja de consignação para facilitar o dia a dia dos aldeões. Tudo isso, na verdade, tinha riscos, pois era fácil ser alvo de críticas políticas na época. Mas Xi Jinping mantinha uma mente emancipada. Para ele, se buscasse a verdade nos fatos e realmente resolvesse os problemas das massas populares, não teria motivo para ter medo de se tornar alvo de críticas. Em 1982, Xi Jinping foi assumir o cargo de vice-secretário do comitê do partido no distrito de Zhengding, na província de Hebei. Naquele período, a China estava na fase inicial da reforma e abertura, passando por várias transições econômicas. Alguns lugares no sul do país começaram a implementar o sistema de responsabilidade familiar. Xi Jinping acompanhou a mudança no jornal e decidiu ser o pioneiro na sua província. No início da execução, muitos quadros de dirigentes e massas populares ficaram com receio e até criaram alguns versos ridicularizando o movimento, achando que isso levaria à volta para a sociedade antiga. Xi Jinping promoveu muitas reuniões para discutir o projeto piloto numa comuna pequena e acabou mandando os quadros dirigentes para a província de Anhui estudar as experiências bem-sucedidas do lugar. O resultado logo se mostrou efetivo e, após executá-lo, a produção agrícola da comuna duplicou naquele ano. Em janeiro de 1983, Zhengding implementou oficialmente o sistema de responsabilidade familiar, sendo o primeiro distrito da província que deu um passo largo na reforma da economia rural. A economia semi-urbana desenvolvida por Xi Jinping é outro exemplo interessante. Tanto o sul quanto o oeste de Zhengding faziam fronteira com a capital da província, Shijiazhuang. Nas palavras de Xi, servir as pessoas da cidade, ganhar o dinheiro das pessoas da cidade. Sob a liderança dele, o distrito estabeleceu sua estrutura econômica semi-urbana. Xi Jinping batizou essa característica de economia de frestas. Em outras palavras, qualquer coisa que a cidade não tivesse, as vilas supriam, e não eram apenas produtos comuns do dia a dia, como rolos de massa, vassouros, esfregões, mas também alguns produtos químicos avançados que não eram fáceis de arranjar nas cidades. Esse projeto não só tornou a vida das pessoas da cidade mais prática, como ainda permitiu um fluxo constante de seu capital para as zonas rurais, para as mãos dos camponeses.
Nota-se que nos anos que sucederam à terceira sessão plenária do 11º Comitê Central do Partido, apesar das alegações fervorosas rumo às reformas, muitos lugares ainda insistiram na visão conservadora de sempre ter uma única operação, inclusive Zhongding. Xi Jinping mudou essa mentalidade atrasada de desenvolvimento. Em 1996, a fim de reduzir as diferenças do desenvolvimento existentes entre as regiões leste e oeste, as 10 províncias e municípios mais desenvolvidas da costa do sudeste foram exigidas a auxiliar na redução da pobreza das 10 províncias e regiões mais pobres do oeste. Entre elas, a província de Fujian, cujo nome simplificado é Min, foi designada para ajudar a região autônoma da etnia Hui de Ningxia, cujo nome simplificado é Ning. E Xi Jinping, como então vice-secretário do Comitê Provincial de Fujian do partido, foi quem liderou o grupo dirigente de assistência de Fujian a Ningxia. No ano seguinte, Xi Jinping liderou uma delegação de Fujian para inspecionar as áreas montanhosas no sul de Ningxia. Em 6 dias, visitou os 5 distritos parceiros, habitados principalmente pelas pessoas da etnia Hui, grupo muçulmano. Tudo o que Xi Jinping viu e escutou nesses 6 dias instigou-o a ter uma reflexão mais profunda sobre o modelo de cooperação Min-Ning. 我们动员更多的企业去到宁夏去找市场，到宁夏去搞开发，结成一些联合体。 Conforme as vantagens locais, a indústria de batata foi estabelecida. Para isso, Xi Jinping ordenou aos cientistas da área agrícola que estudassem uma tecnologia para diminuir a infecção de vírus na plantação de batatas. Essas ideias orientadoras desempenharam um papel fundamental na formação e no desenvolvimento do modelo de Min-Ning, que mais tarde foi ampliada para muitos lugares desse tipo de auxílio no combate à pobreza. Observando as experiências de Xi Jinping, podemos ver que o sucesso ou não das medidas de redução da pobreza está intrinsecamente ligado à acurácia das medidas. Com a acumulação das experiências de resolver os problemas de desenvolvimento, o pensamento econômico de Xi Jinping gradualmente foi tomando forma, que parte da principal contradição enfrentada pela sociedade chinesa, coordenando as necessidades e desejos, concentrando-se no bem-estar social, estabelecendo a economia que busca uma vida melhor para o povo chinês. Bom, o segundo episódio de Leia China fica por aqui. Por acaso, a terceira sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China será realizada nos dias 15 e 18 na semana que vem. Trata-se de uma reunião destinada aos assuntos econômicos e relacionados à reforma. Seria muito interessante acompanhar para entender o caminho chinês na modernização. No próximo episódio, venha comigo explorar mais as histórias de Xi Jinping. O presidente Xi Jinping ele faz a sua carreira dentro do partido desde baixo. Então isso dá visão e uma experiência ao presidente Xi Jinping que poucos políticos que chegam ao mais alto grau de poder possuem. Né? Essa sensibilidade do contato com a população. Isso é um diferencial realmente muito grande. E naturalmente isso vai influenciar o pensamento dele para a economia, quando coloca o povo no centro da política do Estado. Né? Então, acho que esse é o elemento central que norteia toda a política econômica do governo de Xi Jinping.